Nós já estamos de volta com o nosso cotidiano e agora um assunto de suma importância, defesa do consumidor. Aliás, a equipe do JM Rio sempre fez, né? A gente sempre teve o quadro de defesa do consumidor do Procon, sempre aliados com todas as pessoas, os profissionais da instituição Procon. E hoje eu recebo aqui Cláudia Arouca, que ela é especializada na defesa do consumidor, é especialista nisso, é mestre nessa área e vai, claro, a gente vai bater um papo hoje, porque todo mundo fala de defesa do consumidor. Ah, eu comprei um material, tenho que trocar, reaver meu dinheiro, está com defeito. Mas o que é o Procon? De onde veio o Procon? Para onde vai o Procon? Será que ele surgiu no Rio de Janeiro há muito tempo atrás? Aí a gente trouxe a Cláudia, que hoje vai bater um papo com a gente. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Olha, é uma instituição, acho que a mais respeitada do nosso planeta, vamos dizer assim, a grosso modo, porque o Procon é o órgão que mais ajuda o consumidor. E sem o Procon, eu não vejo vida sem Procon, né? Vida de consumidor sem Procon. Como é que essa instituição tomou força e se teve essa credibilidade e consegue amenizar várias situações de brigas mesmo entre consumidor e lojista? De fato, o Procon ele é excepcional na defesa do consumidor, porque ele busca não só tentar já minimizar o problema quando ele já existe, mas também, sobretudo, ele tem uma preocupação de informar o consumidor, de educar. Então, é uma via que também previne o conflito, né? Não é simplesmente a defesa. Vocês Exatamente. Instruem o consumidor, Informação, né? Educação, esse é um dos objetivos também do Procon. Agora, nós conversávamos e um dado interessante que eu até fiquei espantado. O Procon não foi criado de uma vez no nosso país. Cada estado lançou o Procon em datas diferentes. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, qual foi a época em que ele foi criado? Aqui foi uma lei de 2010, salvo engano. Porque é uma autarquia estadual, né? Então existe, cada estado tem aí os parâmetros, né? Dependendo da atividade administrativa para configurar o Procon na prática, né? Então depende realmente de muitos interesses, de viabilizar não só a parte financeira, mas jurídica, institucional. Então cada estado tem aí responsabilidade por criar o Procon. Mas hoje, então, assim, o nosso país é uma lei, tem que ter o Procon e ele é o órgão oficial de defesa do consumidor. Sim, existe, né, na verdade, a legislação que determina a possibilidade de criar o Procon, né? E daí cada estado vai gerir isso conforme melhor do jeito que aprouver. dá para fazer, né? Agora, Cláudia, me fala uma coisa. Em relação a consumidor e lojista, como é que você vê essa briga eterna? Por que é que as lojas não respondem, não fazem aquilo de fato que prometem em suas propagandas? Porque eu acho que no Procon a maioria das brigas, dos conflitos são isso, né? Propaganda enganosa, ou valores que não batem, devolução de produto com defeito. Na verdade é um pouco complicado porque é uma cadeia, né, de consumo, a gente pode chamar assim, que vem desde o fabricante, depois a pessoa que transporta, depois a pessoa que vende, o fornecedor de produtos, também entra aí o fornecedor de serviços. Então é uma cadeia e aí é praticamente inevitável, né, que uma hora ou outra, ao longo dessa cadeia toda, aconteça algum problema ou outro. O consumidor tem que estar atento, então, de repente há uma Exatamente. falha técnica, é o fabricante, uma falha... aí o que seria a culpa do lojista? Ele tem culpa também dessa área? Ele vai ter culpa exclusiva, inclusive se ele esconder, vamos dizer assim, se ele não fornecer o nome de quem que seria o fabricante. Ou seja, se eu tenho um liquidificador em casa, quebrou, não, já veio quebrar, vou ligar na tomada, não funciona, volto na loja, olha, está quebrado. Se o lojista não falar de quem fabricou aquele liquidificador, já é crime contra o consumidor. Crime a Qual grosso modo, seria? para o leigo entender. Isso, né? mas como seria? Seria, na verdade, o consumidor ele é a parte mais fraca da relação de consumo, né? Certo. Ele é protegido pela legislação, ele tem esse entendimento. A legislação protege o consumidor porque justamente entende que ele é a parte mais fraca. Então, no caso do consumidor ir a uma determinada loja com um produto defeituoso, ele tem o direito ali de troca do produto, ou se ele quiser, se por exemplo o defeito não desconfigurar o produto, ele pode ter um abatimento no valor também do produto. Pode. E aí quem escolhe é o consumidor.
Não é o lojista que impõe Não isso. é o lojista que impõe, ele pode, a lei disponibiliza essas escolhas ao consumidor. Certo. Como ele pode também querer devolver o produto e obter o dinheiro de volta, pago inclusive se foi há muito tempo atrás, né, com juros, correção, etc. E a lei ainda disponibiliza a possibilidade dele ter indenização. Mas, Cláudia, eu já ouvi dizer, às vezes a pessoa compra um produto, vai na loja, e a loja não quer devolver o dinheiro, quer fazer troca produto, troca, e o produto continua com defeito, ou vem com outro problema, aí uma pane elétrica, um é defeito no aparelho, eles não devolvem o dinheiro. Aí passa os 7 dias que diz, né, no PROCON, que a gente prazo tem de arrependimento, né? para você devolver o seu dinheiro, aí ele fala, agora você não pode mais ter o dinheiro de volta, nem pela lei. Quer dizer, trocou, o cara pediu para devolver o dinheiro e eles não devolvem. Pois é, nesse caso aí sim, que o consumidor, ciente dos direitos que ele possui, ele deve procurar talvez até um PROCON, né? Ele pode até ligar para o Disque PROCON, pelo telefone 151, pelo site, ou mesmo comparecer a um dos postos do PROCON, tem uma lista, né, no site. Ah, legal. E lá no PROCON é importante que fique claro que o consumidor ele não vai ter, na verdade, como se fosse um julgamento de um processo judicial. O que o PROCON pode fazer é intermediar um acordo. Ah, é isso que eu tinha dúvida também. Não é um juiz que vai bater o martelo e falar, olha, você tem que devolver o dinheiro dele. Não. Ele é intermediador, vamos dizer assim, uma terceira pessoa, interposta pessoa, que vai tentar fazer um acordo para justamente sanar o problema. Agora, caso esse acordo não seja atingido, aí, infelizmente, o consumidor vai ser obrigado a procurar o judiciário. Aí vai para aquelas pequenas causas. Pode ser, dependendo do valor, né? Pode ser que vá, assim, para os juizados especiais, mais conhecido como pequenas causas, ou realmente a justiça comum, vai para uma vara civil, né? Dependendo do valor. Né? Depende muito, né, da questão, depende muito da causa, depende muito que tipo de procedimento vai levar. Então, pode ser que demore, sim, um pouquinho mais, mas tudo é muito variável. É verdade. Agora, a Cláudia estava falando para mim também, enquanto a gente estava no intervalo, existe um ranking das empresas mais reclamadas. E tem, inclusive, divulgado isso, né, num site... É divulgado no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, tem aí a lista, deixa eu pegar a lista, deixa a lista chegar aqui, porque, olha, gente, é muita empresa. Só a Cláudia trouxe aqui algumas... São, deixa eu ver aqui... São umas 30 a mais, 33 mais reclamadas. As 5... Posso falar, diretor? As 5 mais reclamadas? Tem problema aí com o comercial? Ah, pode falar? Ah, então tá bom. Porque, na verdade, aqui está no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fornecedores de produtos e serviços mais acionados no período de novembro já de 2014. Sim, é atualizado. Já está aqui, ó. Esse balanço aqui é de novembro, gente, ó, do mês passado. Então, ó, as 5 mais... Essa daqui é reclamada mesmo, né? A iluminação na sua casa tá difícil, né? Na rua, a Light é a 5ª mais reclamada. A 4ª ficou o Banco Itaú. A 3ª, a BCP-SA, que é a Claro Telecom, que é a empresa de telefone e televisão. A 2ª mais reclamada, gente, é o Banco Santander Banespa. E a primeira aqui no Rio de Janeiro, batendo aí todos os rankings e reclamações. Aqui é o número de reclamações que ela tem. Sim. Do lado aqui, mais de 6.800 reclamações mensal. No mês. No mês de novembro, 6.894 pessoas reclamaram da Telemar, que é o sistema de telefonia aqui do Rio de Janeiro. E na 5ª mais, foram 1.750 pessoas reclamando da Light. E aí está no tribunal de... É importante que se diga que esse é justamente o ranking dos juizados especiais, do juizado de pequenas causas. Já está lá, né? É o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Os outros processos em outros locais da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ah, olha só. Agora, é favorável para a empresa estar nessa lista? Por que eles não fazem o serviço direito para sair desse conceito? Eu acho que essa que é a busca de órgãos sérios, como o PROCON, por exemplo, né? Justamente minimizar... se possível, fosse o ideal, né? O ideal dos mundos seria justamente não termos esse tipo de reclamação. Mas você pode perceber que por essa lista, a grande maioria, né, dos problemas é justamente na prestação de serviços. A maioria é prestadora de serviços. Menos em relação ao fornecimento de produtos. Tem aqui banco, tem loja, tem plano de saúde, companhia de televisão fechada, celulares, como eu falei... enfim, é tudo prestador de serviço. Agora, a empresa faliu.
Como é que eu faço? Eu comprei um Bom, produto, a nesse empresa falha, caso- some do mapa. E nesse caso, a via, né, para reclamar fica um pouco mais difícil, porque dependendo da fase do processo falimentar, a empresa já é considerada como se ela não tivesse mais capacidade para gerir e para se auto-administrar. Nossa. Então, dependendo da fase do processo, aí, de repente, o consumidor ele vai ter que habilitar o crédito dele no processo falimentar, é um pouco mais complicado. Né? Já foge um pouco da alçada do consumidor em si e passa mais para o direito falimentar, né? Entendi. Aí já fica um pouco mais complicado. Eu E sugeriria aí que o fica consumidor difícil, procurasse um fica especialista difícil. para se orientar direitinho, né? Caramba. É. Agora, ô Cláudia, a gente tá chegando no final de ano, então quer dizer, a gente até comentou aqui, chegando as festas, aumenta o consumo. Aumenta o consumo, vai aumentar os problemas também, vão aumentar os problemas. Quais são as 5 dicas fundamentais para quem está nos assistindo e que é consumidor nato, que vai comprar alguma coisa esse final de ano, para ter menos dor de cabeça possível? Olha, comprar é sempre muito bom, né? Assim, o consumo ele pode ser prazeroso, né? Então é muito importante que o consumidor ele tenha realmente consciência dos direitos, né? Para justamente evitar futuros problemas. Então eu gostaria de destacar a parte do comércio eletrônico, porque está ficando cada vez mais comum, né? Principalmente os brasileiros gostam muito, né? De comprar por sites. Então, alguns órgãos, eles têm listados, por exemplo, o Procon de São Paulo, ele lançou mês passado uma lista com os 200 sites que devem ser evitados. 200 sites que 200 devem ser sites, evitados? porque as pessoas compram e os produtos não são entregues. É o que eles dizem lá. Ou muitas vezes chega a outras coisas em casa, Então né? é importante que ele realmente pesquise, se ele veja se tem alguma reclamação, né, se ele vê se tem algum registro contra aquele site, ele tem que se precaver antes de efetuar a compra efetivamente, né? Inclusive, há quem diga que deve-se evitar o cartão de crédito, é preferível que ele impressa o boleto bancário para pagar, né, evite ficar utilizando cartão de crédito quando não há segurança suficiente. Esses cuidados que todo consumidor deve tomar, né? Agora, assim, procurar sempre verificar se há o respeito, né? No caso do lojista, quando o consumidor vai fazer a compra fisicamente, né? Existem algumas regras básicas, por exemplo, os preços, eles têm que estar lançados de forma que o consumidor consiga verificar facilmente. Bem claro na bem vitrine, claro. na gôndola, lá na prateleira. Você tem que Exatamente. entender que aquele produto custa aquele valor. Exatamente. A loja ela tem que fornecer um código de defesa do consumidor para que obrigada, disponibilizar na loja. Se o consumidor falar, eu quero ver o livro do Eu estou na do dúvida consumidor, que eu quero poder consultar para ver se eu tenho. tem que ter no estabelecimento. Tem que Se ter. não tiver, ele pode ser atuado pelo Procon, inclusive. Tem que ter, por exemplo, o telefone também do Procon disponibilizado. O consumidor pode saber, ele deve saber, inclusive, que ele pode ligar para o 151 para qualquer tipo de atendimento, inclusive para tirar as dúvidas, né? Enfim, existem várias regras básicas, né? Mas o mais importante que acho que o consumidor deve ter consciência são os prazos de troca dos produtos, né? A lei disponibiliza. Ficar bem alerta Ficar sobre bem isso, alerta, né? exatamente, que os produtos eles podem ser os produtos não duráveis, né? Eles têm 30 dias aí para serem reclamados. Os duráveis são 90 dias. Isso é a lei que determina, não é o lojista. Né? Tá na lei, gente. Então, isso é um direito do consumidor. Ele deve ficar bem atento a essas questões. Inclusive, sugiro que consulte o próprio site do Procon, porque lá tem ampla informação sobre os direitos do consumidor. Ou até mesmo na central de atendimento, se eu tiver dúvidas, eu posso, não para denunciar, mas se eu tiver dúvida, eu posso ligar no 51 e tirar todas essas dúvidas através do atendimento telefônico? Perfeitamente. Ou também procurar, né, tem aí vários profissionais do mercado que também se dispõem a isso, né? E em caso de dúvida, é sempre muito bom antes do conflito existir. Melhor evitar. A história... É o que geralmente o pessoal fala. É melhor você fazer um bom acordo, um mau acordo às vezes, mas deixar aquele acordo bem feito ali, do que uma boa briga, porque a boa briga vai demorar. Sempre desgastante, né? E aí não é legal. E agora no final de ano, então, principalmente, vai curtir com a família, né? Faça suas compras e a cabeça ali centrada. E se tiver dúvida, 151 ou o site do Procon do Rio de Janeiro, qual que é, Cláudia? Eu não sei de cabeça, mas deve ser alguma coisa www.procon.br, algo assim. Procura no Google, que vai ter lá. Tá bom? E olha, Cláudia, eu queria te agradecer demais pela presença, pelos esclarecimentos.
E você dá consultoria também, né? Sim, sim, claro. Se eu precisar encontrar com a Cláudia ou tirar alguma informação, a Cláudia pode ser sua consultora nesse final de ano para que você não caia em nenhuma cilada. Para isso, você entra em contato com ela. Quais são os seus contatos? Olha, eu sou advogada do escritório Sérgio Camargo, sou sócia do Sérgio Camargo, então você pode me encontrar lá, meu e-mail é claudia@sergiocamargo.com. Manda um abraço pro Dr. Sérgio. Manda sim, obrigada. Que ele, inclusive, já veio aqui. E olha, eu vou te falar, arrebentou. Parabéns por trabalhar do lado dele lá, hein? Obrigada. Vocês são feras. Obrigada. São feras, sempre atendendo a nossa equipe aqui, a NGT. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Um bom fim de ano a todos vocês lá, todos vocês lá da Camargo, a toda a sua família. E volte mais vezes com assuntos, vamos fazer assuntos específicos. Eu queria um dia trazer você e o doutor aqui junto. Vai ser um prazer. Pra gente fazer um debate. Vai ser um Inclusive prazer. na questão de consumo ou até mesmo outro assunto que A vocês... nossa área em conjunto é mais no âmbito do direito de família, que nós adoramos. E tem de dúvida aqui. Vai ser maravilhoso. Você não tem ideia que o pessoal tem dúvida nessa área. Tá ótimo. Obrigado mais uma Obrigada. vez. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, tomar uma água e volto já já com muito mais atração aqui. Não saia daí, eu faço parte do seu cotidiano. Obrigado, Cláudia.